Falei então há pouco do ciclo de vida de um cliente e aquilo que nós percebemos é que cada vez que uma pessoa, a vida dessa pessoa muda, normalmente isso está associado a uma mudança de casa. E aqui de uma forma gráfica, uma forma visual, muito fácil, muito simples, vamos conseguir compreender. Ok, vamos imaginar que aqui este ponto que nos aparece aqui no ecrã é o momento em que a pessoa compra casa. Portanto, este é um momento de felicidade, é um momento em que o cliente comprador comprou a casa, em que o cliente vendedor vendeu a sua casa e em que o consultor imobiliário também está muito feliz porque recebeu a sua comissão. Depois, há um outro momento, e o momento a seguir é este que aparece aqui em baixo, e é no dia a seguir. No dia a seguir, é natural que há muito poucas probabilidades deste cliente que acabou de comprar voltar a fazer uma transação. E, portanto, começa o ciclo da mediação imobiliária e, portanto, estará provavelmente longe até esta pessoa voltar a sua vida a mudar e ela comprar uma nova casa. A verdade é o seguinte: cada dia que passa, aproximamos-nos de voltar a acontecer uma transação. E, portanto, aquilo que nós vemos aqui é que este cliente comprou uma primeira casa, a dia a seguir foi o ponto mais baixo de probabilidades deste cliente voltar a comprar a casa, o tempo passou, este cliente, a vida dele voltou a mudar e, portanto, voltou a comprar a casa. E a verdade é que este ciclo vai se repetindo ao longo da vida deste cliente. E aquilo que nós sabemos é o seguinte: nós sabemos que, se calhar aqui mais à frente, ele até compra uma segunda casa, uma casa de investimento. É isso que representa este símbolo azul. E aquilo que nós sabemos é que as pessoas trocam de casa na sua vida em Portugal 9 vezes em média. Quantas vezes é que tu já trocaste de casa entre arrendamentos e aquisição? Mas a verdade é que no ciclo da nossa vida, em média, um português troca 9 vezes de casa. E esse é o potencial que nós temos ao nos conectarmos com estas pessoas, de conseguir realmente transacionar. E, portanto, aquilo que nós sabemos é que um cliente fica na sua casa entre 3 a 7 anos. É esta a média de tempo. E a minha pergunta para ti é o seguinte: qual é a outra indústria que tu conheces em que realmente isto também acontece? Há 2 indústrias. Há a indústria da mediação imobiliária, que nós falámos há pouco, que é provavelmente a melhor indústria para se estar neste momento, e há uma outra indústria em que realmente os bancos emprestam, portanto que existe financiamento, as pessoas não precisam ter todo o dinheiro para adquirir aquele produto, em que também as pessoas têm a necessidade desse produto e que compram e vendem várias vezes ao longo da sua vida. Tens alguma ideia de qual é que poderá ser esta indústria? Exatamente. É a indústria automóvel, que é também, são as 2 indústrias que realmente têm estas faculdades em que os bancos emprestam e que as pessoas têm uma necessidade de adquirirem esse produto e que no momento em que tu adquires aquele cliente, podes ir criando uma relação com ele, estando top of the mind, tu podes realmente fazer várias vendas e várias compras com aquele cliente, portanto podes fazer vários negócios com este cliente. Portanto, 2 indústrias em que isto acontece, a da mediação imobiliária, portanto das casas, tem ainda outras faculdades. E essas faculdades, então já vimos que são as 2 indústrias, as casas e os automóveis, que realmente são aqueles bens que as pessoas mais procuram, casas e automóveis. Mas nós aqui não vendemos automóveis e, portanto, quer dizer, não vendemos ainda. Não vendemos automóveis e, portanto, vamos ficar pelas casas. O que é que nós sabemos das casas?
nós sabemos o seguinte, sabemos que as casas têm tendência ao longo do tempo para subir de valor, que é uma coisa contrária ao carro, que tem tendência para desvalorizar. Isto também, há outra coisa que as casas têm, que representam um modo de vida. Vamos ver. O sítio onde a casa está inserida condiciona ou alavanca uma série de coisas, ou seja, alavanca, a casa está inserida numa comunidade e, portanto, ao estar inserida numa comunidade, obviamente que tem uma série de outras coisas que envolvem o facto de estar numa comunidade. Por outro lado, uma casa está ao pé de determinado comércio, de determinadas coisas que nós temos à nossa volta, de serviços e tudo isso. Também os nossos amigos estão próximo da casa. Condiciona as viagens que nós fazemos de casa para o trabalho e para toda a nossa envolvência, todo o nosso modo de vida, a escola dos nossos filhos e também condiciona a nossa saúde financeira. Portanto, atenção, eu sei também que acontece relativamente às casas. O que eu sei que acontece relativamente às casas é que as pessoas gostam de ver casas. As pessoas têm certo voyeurismo ao ver casas, mesmo que não estejam a pensar comprar ou vender naquele momento, há muita gente que gosta de ir à internet e ver casas, certo? Se calhar és um desses. O que é que eu sei também relativamente às casas que distingue de todas as outras indústrias? Uma casa está consagrada nos direitos do homem. Uma casa é uma necessidade básica. Está inserida na pirâmide de Maslow, portanto está inserida nas nossas necessidades básicas. E nós todos estamos programados, o ser humano está programado para, por uma questão de segurança, de ter um abrigo. E conforme cresce na pirâmide de Maslow, a outra coisa que acontece é que ele procura conforto e, portanto, vai provavelmente tentar melhorar as condições da sua própria casa. E como é que eu vou fazer esta ligação a tudo aquilo que nós estamos aqui a falar contigo concretamente? Como é que eu consigo fazer esta ligação? Portanto, nós já percebemos que as pessoas compram casa conforme a sua vida muda. Portanto, normalmente, quando a vida muda, isso está associado a uma mudança de casa. Aquilo que eu ainda não te disse é o seguinte, é que estas pessoas vão comprar ou vender casa se houver uma proximidade mental, uma proximidade emocional, uma proximidade inclusivamente física com aquele consultor. Se esta proximidade emocional e física houver com um consultor, provavelmente é essa pessoa que ele vai pedir ajuda, que este cliente vai pedir ajuda. Mas a questão que então se coloca é o seguinte, que é como é que nós criamos esta proximidade emocional com estas pessoas? Bem, aquilo que eu sei é que se calhar tu, mas pelo menos muitas das pessoas com quem eu costumo falar e que pensam na profissão de consultor imobiliário têm como mito é o seguinte: eu não sou um vendedor. É que é normal, se calhar tu próprio tens essa ideia sobre ti. E aquilo que eu te quero dizer é o seguinte: todos nós, tu, mesmo que não o saibas, já és um vendedor. Há um livro do Daniel Pink, Vender é Humano, que fala precisamente sobre isto que eu acabei de dizer. Todos nós somos vendedores. Se calhar não vendemos um produto, se calhar tu, na tua vida, não estás propriamente a vender um produto. Mas aquilo que eu te quero dizer é que o seguinte: tu já és, de certeza absoluta, um excelente vendedor. E aquilo que tu tens estado a vender é o seguinte: diz-me uma coisa, és uma pessoa de confiança, queres ser e mostrar às outras pessoas que és boa pessoa, és uma pessoa que acorda todos os dias com vontade de ajudar os outros, é isso que tu tens estado a vender. A verdade é esta: se na tua vida tu acordas
todos os dias e até inconscientemente tu influencias as pessoas que estão à tua volta e influencias de que és uma pessoa de confiança, influencias de que és uma boa pessoa. E, portanto, eu quero te garantir o seguinte: tu és um excelente vendedor já. Podes não saber disso. Eu quero te dizer outra coisa, que é, mesmo com os teus filhos, tu passas a vida a negociar. Com o teu marido ou com a tua esposa, tu passas a vida a negociar. Porque, repara, os teus filhos querem fazer isto ou aquilo e tu tens que os convencer a fazer o correto. O teu marido quer ir ver o futebol, tu apetece ir ao cinema. O que é que tu tens que fazer? Negociar. Nós, quer queiramos ou não, na nossa vida estamos nas vendas. E há uma coisa que é importante perceber, se ainda não percebeste até agora. A maior parte das vezes, a primeira pessoa a quem tu estás a vender é a ti próprio. E isto leva-nos ao próximo mito. E o próximo mito é o seguinte: eu não sou capaz. O próximo mito é: as pessoas não vão querer fazer negócio comigo. Eu não quero falar com estranhos, eu não sou capaz de falar com estranhos. Eu não sei bem. E a verdade é esta: é perfeitamente normal que tu estejas a pensar assim, é perfeitamente normal que tu, ao estares a pensar assim, na verdade, aquilo que estás a fazer é vender a ti próprio, que tu não és a pessoa certa para esta profissão. E aquilo que eu te quero garantir, tu és a pessoa certa para esta profissão. E repara aqui comigo: se acordas todos os dias com vontade de ajudar os outros, tu és a pessoa certa para esta profissão. Se realmente tu defines o teu sucesso em função de como é que as outras pessoas se sentem na sua vida, tu és a pessoa certa para esta profissão. Se estás à procura de não teres limites financeiros para a tua vida e com isso conseguires financiar a vida que queres ter, se estás à procura de não ter limites financeiros, e quando eu significa limites financeiros, significa isso mesmo, não ter limites financeiros, então tu és a pessoa certa para esta profissão. Se acordares todos os dias como sendo uma empresa que quer ser auxiliada por uma empresa de muitos e com isso quer dominar o mundo fazendo bem, então tu és a pessoa certa para esta profissão. Então, se tu és a pessoa certa para esta profissão, a pergunta que vem logo a seguir, com certeza que será: então, mas como é que funciona esta indústria da mediação imobiliária? E aquilo que eu te quero dizer é que é bem mais simples do que tu imaginas. Vamos ver então. Como é que funciona? Bem, 3 fases completamente distintas, e está aqui, e eu vou explicar em coisas muito simples como é que funciona a mediação imobiliária. Então, este espaço aqui da direita, portanto, o terceiro passo é a altura em que a pessoa compra ou vende uma casa, é o momento em que tu recebes a comissão. Normalmente, entre a altura que a pessoa se mostra que está interessada em comprar uma casa, em que acontece um evento na vida desta pessoa e realmente a compra, normalmente 10 semanas passam entre um período e outro. 10 semanas entre um período e outro. Ok. Qual é o outro passo, que é o primeiro de tudo? Que é onde tu conversas com pessoas, em que tu atrais estas potenciais clientes, em que tu estás à procura de encontrar estas pessoas em que a vida delas mudou e, portanto, têm a necessidade de comprar uma casa. Aquilo que tu estás à procura é do momento certo, de encontrar o momento certo com estas pessoas. E como é que isto se faz? Bem, felizmente, hoje em dia, há milhentas formas de tu encontrares estas pessoas. Pode ser por telefone, pode ser por e-mail, pode ser todas as formas que tu tenhas e que possas imaginar de comunicar com pessoas. Porque, no fundo, aquilo que nós fazemos, aquilo que está aqui nesta fase da mediação imobiliária é espalhar amor. E espalhar amor significa fazer lead generation, encontrar estas pessoas. É isto que representa esta fase. É
tu comunicares com pessoas e ires providenciando valor. E aquilo que tu vais perceber é o seguinte, é que nem sempre estas pessoas estão nesta fase de comprarem. Nós já vimos aquele gráfico há pouco, em que há de haver algumas pessoas em que acabaram de comprar casa e tu chegaste atrasado, e portanto aquilo que tu tens que estar é conectado com estas pessoas emocionalmente para que no momento em que elas estejam preparadas para comprar a casa e entrem nesta última fase, não é? Nesta terceira fase, em que faltam as 10 semanas, tu estejas top of the mind na cabeça destas pessoas, tu estejas ligado emocionalmente e quem sabe fisicamente a estas pessoas e que tu sejas a pessoa que elas gostam, que confiam e, portanto, por conseguinte, que queiram trabalhar contigo. E confiar, neste caso, significa duas coisas. Que elas sentem que tu sabes o que é que estás a fazer e, portanto, tu fizeste isso ao longo de todas as conversas que tiveste nesta fase número 2, que é o follow-up, é o acompanhamento destas pessoas. Portanto, confiar significa que as pessoas sabem que tu sabes o que é que estás a fazer e significa também que sentem que tu genuinamente te preocupas com elas. E, portanto, é isto que tu na fase 2 fazes. Genuinamente, tu queres que as pessoas te conheçam, que gostem de ti e confiem em ti. Confiar significa que tu sabes, elas sentem que tu sabes o que é que tu estás a fazer e que sentem que genuinamente te preocupas com ela. E aqui, em 3 passos, tu tens o que é a mediação imobiliária. Agora que tu viste o que é a mediação imobiliária, em 3 passinhos, portanto, lead generation, lead follow-up e depois as 10 semanas até a pessoa fazer a aquisição, em que tu tens de ter feito um trabalho de encontrar estas pessoas e estares top of the mind, talvez a tua pergunta seja, mas eu não sei como é que hei de começar. O que é que eu tenho que fazer para começar nesta profissão? E o que eu quero dizer é o seguinte, é muito simples. E repara que eu disse simples, eu não disse que era fácil. Vamos então olhar do que é que nós já falámos até agora. Falámos do que é a mediação imobiliária. Eu mostrei-te 2 gráficos. Mostrei-te um primeiro gráfico que era o ciclo de vida e percebemos que as pessoas trocam de casa 3 a 7 anos e percebemos que trocam de casa em Portugal cerca de 9 vezes na sua vida e percebemos que as pessoas trocam de casa cada vez que a sua vida muda. Portanto, quando a vida muda, normalmente isso está associado a uma mudança de casa. Vimos também o que é o nosso trabalho no dia-a-dia. Vimos que numa primeira fase temos que contactar as pessoas, temos que dar amor a estas pessoas para encontrar as pessoas que estejam disponíveis para comprar ou vender o seu imóvel. Percebemos que as pessoas entregam o seu imóvel para vender ou compram a casa com as pessoas que estiverem ligadas emocionalmente naquele momento. E, portanto, nós temos que fazer o lead follow-up, temos que estar a fazer o acompanhamento a estas pessoas ao longo do tempo para que no momento em que as pessoas pensem em comprar ou vender connosco. E como é que as pessoas decidem? Se conhecem, se gostam e se confiam. E, portanto, foi este o resumo que nós fizemos até agora e, como vimos, é realmente muito simples. E então o que é que haverá a seguir? Bem, quando tu chegas ao dia 1 da nossa academia, tu vais ter montes de classes, montes de formações e vais ter montes de ideias de como é que podes levar o teu negócio. Quando nós fazemos a pergunta aos consultores de qual é que é o seu maior receio, eles nos dizem de não ter clientes. E eu quero-te pedir para te libertar desse receio. É que eu não digo isto a muita gente, portanto fica aqui entre nós. Houve uma altura em que eu próprio era novo no mercado imobiliário e, portanto, que sentia exatamente o mesmo receio que tu. Portanto,
é perfeitamente normal que tu sintas esse receio de que não tens clientes, que ninguém quererá trabalhar contigo. Mas deixa-me dizer-te uma coisa. Tu, como consultor imobiliário, já tens esses clientes. E eu vou-te mostrar como. Vamos aqui fazer um exercício em conjunto. E aquilo que eu te quero dizer é que tu já tens esta rede de contactos contigo. E vou-te pedir para agora vires aqui comigo e fazermos as coisas exatamente. E, portanto, gostava que pegasses no teu telemóvel. Neste momento, pega no teu telemóvel. Ok? Abre o telemóvel nos teus contactos. E não estou a falar do Instagram, nem do Facebook, nem do TikTok. Não estou a falar desses contactos, embora também pudessem ser, mas não é desses que eu estou a falar. Não, é ires aos teus contactos do telefone mesmo e vires até cá abaixo. Vires até cá abaixo. Quando chegares cá abaixo, vais ver que tem um número. Quer dizer, vais ver que tem um número se por acaso não estiveres a usar o Android. Portanto, se fores dessas pessoas, não vais ver esse número. E se fores dessas pessoas, troca para um iPhone. Então, pega nesse número que está cá em baixo, contactos, a seguir fazes scroll tudo para baixo, vais ver o número de pessoas que tu tens no teu telemóvel. E aquilo que eu te quero dizer é o seguinte, então, para que é que serve esse número? E eu não sei, tens que 250 pessoas, qual foi esse número que te apareceu aí? 250? 500? 1000? 1500? 2000? Bem, não interessa. O que interessa é que vamos aqui e eu próprio não sou muito bom a matemática, mas arranjei aqui uma coisa só para nós termos uma ideia. Vamos imaginar que o número que tens aí é 1000. Tens 1000 contactos. Aquilo que eu sei é o seguinte, desses 1000 contactos, 6% vão trocar de casa este ano. 6% dessas pessoas, ou seja, 60 pessoas, vão trocar de casa este ano. E, portanto, a outra coisa que eu sei é que a comissão média aqui onde nós estamos é de cerca de 6.000 euros. E, portanto, se nós multiplicarmos 60 transações, que é isso que significa, 60 pessoas que vão trocar de casa vezes 6.000 euros, estamos a falar de 360 mil euros. 360 mil euros. Ali está 300 mil. Eu disse logo ao princípio que não era bom a matemática, eu vou ter que trocar aquilo que está ali. 360 mil euros. Portanto, este é o teu potencial. 360 mil euros é o teu potencial de negócio com os contactos que tens aí. Se por acaso tiveres 1000, se tiveres mais, percebe o potencial que tu possas ter. Se nós formos a ver e fizermos uma pergunta aos consultores imobiliários de qual é que é os seus maiores receios, o segundo maior receio é a forma de recebimento. E porquê que é a forma de recebimento? Porque este é um negócio em que tu estás em que 100% é a comissão. Eu vou dizer outra vez e não é preciso ficares aí preocupado com esta situação. 100% do teu recebimento vem através das comissões. E isto aquilo que significa é que tu tens um potencial ilimitado. É isso que isto significa. E normalmente, quando eu estou a falar com potenciais consultores imobiliários, há normalmente 3 tipos de pessoas. Pessoas que pensaram em vir para este ramo imobiliário porque estão à procura de um potencial ilimitado em termos financeiros, ou seja, significa que querem viver uma vida e querem que este trabalho financie essa vida fantástica, e fantástico nós queremos. Pode ser que já tenham uma vida fantástica, mas que queiram juntar mais algum rendimento a isso. E, portanto,
fantástico, queiram continuar com outro trabalho e isto seja apenas um complemento, portanto uma espécie de part-time, fantástico, nós estamos interessados em ti. Temos aqui pessoas connosco hoje em dia que são excelentes consultores imobiliários que começaram em part-time, tinham outro emprego que lhes dava a certa estabilidade e, portanto, a partir do momento em que conseguiram atingir um determinado patamar financeiro, largaram outro emprego para se dedicarem a 100% a esta profissão. Portanto, é algo que é possível. E há outras pessoas, o terceiro tipo, que é, ainda não sabem muito bem, fantástico, todas estas pessoas tu te possas incluir, nós estamos interessados e tu és a pessoa certa para esta profissão. Então, como é que é a compensação, como é que funciona a compensação na mediação imobiliária? A compensação na mediação imobiliária funciona da seguinte forma, é algo que tu recebes pelaquilo que dás. O que é que isto significa? E às vezes isto é muito mal compreendido. Aquilo que tu dás é algo que as pessoas necessitam e que consideram útil. E repara nestas duas palavras e quero que te concentres nestas duas palavras. É algo que as pessoas necessitam e que sentem que é útil. É isto que tu dás. E o que isso significa é o seguinte. Primeira coisa, as pessoas têm uma necessidade da mediação imobiliária como nunca na vida. As pessoas têm necessidade de uma casa como nunca tiveram noutros tempos. A segunda coisa que acontece e que tu ofereces e que é útil é o seguinte, é a tua performance. E a tua performance, sim, tem a ver contigo, mas é aquilo que nós fazemos todos os dias e somos muito bons a fazê-lo. E, portanto, aquilo que nós fazemos é transformar-te no melhor consultor imobiliário. É para isso que nós estamos cá. É para isso que nós vamos estar ao teu lado, é para te transformar no melhor consultor imobiliário do mundo. E quero-te dizer uma coisa, eu acredito, e o Gary Keller acredita, o dono da empresa, já falámos sobre o Gary Keller, nós acreditamos que melhores consultores ainda estão para chegar a esta indústria. E dizemos-te isto pelo seguinte, a indústria está a mudar muito rapidamente. E as pessoas que entrarem agora no mercado têm uma vantagem competitiva tremenda relativamente às que já cá estão, que é, este é o mercado imobiliário que conhecem e, por conseguinte, vão se adaptar muito mais rapidamente do que aquelas que estavam habituadas a ter sucesso da forma como faziam a mediação imobiliária antes. Faz sentido para ti? A terceira coisa é a dificuldade que existe em substituir o consultor imobiliário. É que a partir do momento em que tu sejas o fiduciário significa aquilo que nós já falámos anteriormente, que é a partir do momento em que as pessoas te conheçam, a partir do momento em que as pessoas te conheçam e gostem de ti, a partir do momento em que as pessoas te conheçam, gostem de ti e confiem em ti, e confiar é sentir que tu sabes aquilo que fazes e sentir que genuinamente tu te preocupas com ela, é muito difícil de substituir. E a quarta razão é o seguinte, a Keller Williams é a maior empresa a nível mundial. Nunca existiu uma empresa tão grande quanto a Keller Williams. O que isto significa é que tu tens um potencial que tu próprio não tens possibilidade de conseguir servir todas as pessoas das quais nós temos necessidade de servir. Ou seja, nós estamos em 50 países e, por conseguinte, percebe o potencial de clientes que tu podes ter ao estar na Keller Williams. É um potencial que tu não consegues servir estas pessoas todas e por isso é que nós estamos a recrutar consultores imobiliários para a nossa equipe. E, portanto, fazendo aqui um resumo daquilo que nós estávamos a falar, não existem consultores imobiliários suficientes para aquilo que são as necessidades desta indústria. Portanto, essa é a razão pela qual nós precisamos de ti e essa é a razão pela qual tu tens um potencial muito grande de conseguir fazer muitos negócios.
Por outro lado, esta indústria está em constante mudança. Foi outra coisa que nós falámos, e por isso é que nós estamos à procura do consultor imobiliário do futuro. Consultor imobiliário do futuro que, como entra agora no mercado, está mentalmente muito mais preparado para se adaptar às novas circunstâncias, muito mais preparado de se adaptar às novas circunstâncias do que os consultores imobiliários que já cá estão. Falámos aqui de o que é isto da mediação imobiliária, falámos sobre o ciclo dos clientes, falámos como é que nós conseguimos oferecer amor a estes clientes e contactá-los e ficar top of the mind, de forma a que eles nos conheçam, que gostem de nós e que confiem em nós. Explicámos como é que se ganha dinheiro nesta profissão e talvez tudo isto tenha levado a outro mito, que é: eu não tenho conhecimento suficiente. Eu acredito que há uma grande diferença entre o conhecimento e a sabedoria. Então, olhando mais em pormenor para esta situação, conhecimento é aquela informação que tu vais adquirindo, é quando tu lês um livro, quando lês um texto, quando ouves um podcast, quando ouves uma formação. Isso é conhecimento. Tu estás a adquirir conhecimento. A outra coisa que, para mim, é completamente diferente é a sabedoria. A sabedoria é algo que nasce connosco, que é inato, que é uma coisa interior a nós. Todos nós temos a sabedoria, é aquilo que nós denominamos, de uma forma geral, como senso comum. Então, o que acontece? Todos nós procuramos pessoas, e sorte daqueles que têm pessoas que nos passam conhecimento, e ao passar esse conhecimento liberta-nos a nossa sabedoria, ou seja, atinge aquilo que nós já temos de senso comum e dá-nos um clique que nós começamos com aquela informação a perceber coisas diferentes. E costuma-se dizer que muda a perspectiva e o teu mundo muda. E quando tu consegues perceber que existe uma nova perspectiva, uma abordagem diferente, o teu mundo mudou. E é aqui que a sabedoria tem um papel importante naquilo que nós estamos a fazer. Aquilo que te quero dizer é que quando tu ouvires as nossas formações, quando tu ouvires os nossos oradores, aquilo que te vai acontecer é que tu vais perceber que já estava dentro de ti essa sabedoria e, portanto, aquilo que aconteceu foi que tu libertaste essa sabedoria com este conhecimento que vais adquirir. Isto, nós estamos aqui num sítio, e se tu decidires caminhar connosco, se isto fizer, aquilo que tu estás a ouvir, fizer sentido, então, no final deste vídeo, tu vais ter que tomar uma decisão. E, no fundo, a decisão que vais ter que tomar é se o mundo merece que tu sejas a sua pessoa de confiança. Porque essa é uma decisão massiva. Porque, na realidade, aquilo que tu estás a decidir é mudar a vida de muitas pessoas, é mudar a vida de comunidades. É que ser consultor imobiliário é isto mesmo, é transformar as vidas das pessoas e das comunidades. É, de alguma forma, acordar todos os dias e não só ter um bom dia, nem um bom ano, é ter uma boa carreira. É que sabes, isto é engraçado, e nós só nos apercebemos disto que eu vou dizer a seguir quando já estamos na situação, é que eu não me consigo imaginar a fazer outra coisa qualquer, eu não me consigo imaginar a ter outro emprego que não seja esse, mas nós só nos apercebemos quando estamos aqui. É que nós medimos o nosso sucesso não pela quantidade de telefonemas que fazemos, seguramente não pela quantidade de dinheiro que recebemos, mas pela quantidade de pessoas que nós temos a capacidade de auxiliar. É que eu acredito que de alguma forma, eu tenho esta ideia convicta, que de alguma forma nós mudamos o mundo um proprietário de cada vez. E tu vais perceber o seguinte, que as outras empresas têm gerentes ou diretores comerciais
que de alguma forma gerem o teu presente e controlam as coisas. Na KW nós não temos gerentes, nós temos algo completamente diferente, nós temos um team leader. E é diferente por causa disto, porque um team leader não gera o teu presente. Um team leader acorda todos os dias a pensar como é que tu alcanças o sucesso. E esse é o sucesso do team leader. É quando tu alcanças o sucesso. E o sucesso é diferente para cada um de nós, e com certeza que o sucesso para ti é algo único, é algo teu. E vais ter ao teu lado alguém que a única preocupação que tem é com o teu sucesso. E se por acaso, de alguma forma, tiveste a oportunidade de partilhar algum momento com uma destas extraordinárias pessoas, percebes o que é que eu estou a querer dizer-te. Se depois disto, se depois deste vídeo, tiveres a oportunidade de falar com um team leader, aquilo que ele te vai explicar é como é que é o mercado desta cidade, como é que é o mercado desta região, como é que é o mercado da mediação imobiliária residencial em Portugal. Mas há uma coisa que quero chamar a atenção, que é os nossos ideais, a nossa cultura, aquilo que nos une é universal. É igual em todo o lado da KW. É que a nossa cultura é universal, as oportunidades são universais, o amor e a vontade de ajudar os outros é universal na KW, a necessidade dos teus serviços de mediação imobiliária são universais. Eu gostava de te pedir um momento para te ler um trecho de um livro que se chama A Joy Field of Life, da Mo Anderson. A Mo Anderson é uma senhora muito querida dentro da KW, com certeza, que se decidires juntar-te nesta jornada, que é uma carreira na mediação imobiliária com a KW, com certeza que terás a oportunidade de a conhecer. Permite-me só, então, ler-te um bocadinho do trecho deste livro. E a Mo Anderson diz-nos assim: eu compreendo agora que não tem a ver com certificações, credenciais ou prémios. Tem muito mais a ver com a paixão, a habilidade e a confiança de querer fazê-lo bem. Estas qualidades são bem mais importantes do que uma certificação, do curso que frequentaste. Habilidade, paixão e confiança são aquilo que te ajuda a descobrir a tua verdadeira voz e cantares a tua música única para o mundo. Eu aprendi esta lição muitas vezes durante os meus muitos anos como professora. E repara naquilo que a Mo Anderson está a dizer. Eu gostava que ouvisses com atenção aquilo que a Mo Anderson nos acabou de dizer naquele trecho. É que eu tentei, de alguma forma, ao longo de toda esta nossa conversa, quebrar-te com mitos. Mitos que eventualmente tu possas ter. Mas eu sei que talvez ainda não tenha conseguido quebrar com todos eles. Se calhar tu ainda achas que não sabes, que não consegues, que não vais ser capaz, e se não ficares com mais nada desta nossa conversa, tu já tens tudo dentro de ti. Porque nós aqui na Keller Williams acordamos todos os dias para te ajudar a construir a tua empresa, para financiar a vida que queres ter. Uma vida tão grande que se calhar tu nem imaginas que seja possível teres. E quero-te garantir o seguinte: estás no sítio certo, esta é a hora certa e a KW é a empresa certa para ti. É que eu quero-te pedir em teu nome para que dês o próximo passo. E o próximo passo é estás com a KW, estás com a KW Elite. Quero-te pedir que venhas experienciar o que é uma vida de possibilidades infinitas. É que, deixa-me dizer-te uma coisa, deixa-me ser completamente transparente contigo. Tu és a peça que falta à KW Elite. Então,
aquilo que te peço é o seguinte: conecta-te a nós.